A noite descia devagar sobre a cidade, como se as lâmpadas dos postes hesitassem em acender. Na casa antiga, cada corredor guardava o próprio segredo: o ranger do piso de madeira, o zumbido do refrigerador, o sussurro quase invisível do vento batendo nas persianas. Era uma casa que conhecia meus passos melhor do que eu, e naquele silêncio, algo pesado começou a se mover, não no corpo, mas na memória. Foi assim que tudo começou, de forma contida, quase clinical. Na mesa da cozinha, onde a louça sempre alinhava-se como soldados, apareceu uma folha de papel que parecia ter sobrevivido a uma tempestade de palavras. Não era uma carta, não tinha cheiro de tinta fresca nem de perfume de mãe. Era matéria direta, fria, as palavras cortando o ar como vidro. Ele, meu filho, cresceu envolto em promessas que eu tentava entender, mas que sempre pareciam fugir de perto. A mensagem que encontrei não veio em voz, veio em impressão metódica. Uma ordem, firme, sem explicação. Não me ligue mais. Estou cansado de você e dos seus pedidos. Eu não disse nada. O tom era de quem desiste de discutir qualquer coisa que ultrapasse o próprio limite. Não havia raiva, apenas uma decisão que cortava o ar como facas invisíveis. Eu vi o papel 2 vezes antes de devolvê-lo à mesa, como quem empurra uma pedra de granito apenas para confirmar que ela está ali. Não houve resposta, nem tentativa de contato. A minha parte da cadeira ficou vazia por dias. A máquina de lavar completamente silenciosa. O relógio da parede marcando tempos que não sabiam o que significavam. O silêncio foi tomando conta da casa, até que eu não soube mais distinguir o ruído de fora do ruído de dentro. Os dias seguintes passaram sem novidades, como se alguém tivesse desligado o motor da vida ali dentro. Eu tentei não me agarrar à esperança de conversar, de entender, de consertar o que parecia ter se quebrado sem distância suficiente para qualquer conserto. Eu não disse nada, é verdade. Não respondi, não liguei. Não deixei que o telefone me empurrasse para o buraco de perguntas que eu não queria fazer nem ouvir as respostas para as quais não estava pronta. A casa, nesse tempo, aprendeu a falar sem voz. O piso rangia quando eu caminhava. Cada degrau parecia recordar um segredo antigo que eu tinha jurado manter em segredo também. O tempo tornou-se uma coisa estranha, fluida, que não obedecia mais a qualquer relógio. E havia, sempre no canto, uma urgência que eu não reconhecia, como se a casa quisesse me alertar sobre uma ameaça invisível que só estaria comigo e, talvez, com ele. 2 meses se passaram sem sinais, sem mensagens, sem chamadas. E eu, que achei que o silêncio fosse proteção, descobri que ele pode ser uma sala vazia onde o eco retorna com mais peso do que qualquer coisa dita em voz alta. Em noites de sono mal dormido, minha mente revirava o passado como quem busca uma peça perdida de um quebra-cabeça que sempre esteve fora do lugar. Onde eu falhei? Em que momento o desejo de proteger tornou-se uma exigência que ele viu como alguém que só pedia? A pergunta ficou pairando, sem resposta, porque certas perguntas não têm resposta, apenas consequências que chegam na forma de um silêncio ainda mais pesado. Foi numa dessas noites que ouvi uma coisa que não deveria existir naquele espaço. Um som de carro na garagem, um puxão suave da porta que não deveria ter barulho de manuseio, o estalo de uma chave que não lembrava ter sido encontrada. Não era o meu medo, era a evidência de que o mundo ao redor de mim poderia ter se reconfigurado sem que eu tivesse percebido. E foi justamente esse sinal mínimo que me fez acordar com a sensação de que, apesar de não ter dito nada, eu ainda falava em silêncio. E o silêncio, por mais que eu o quisesse calar, parecia ter respondido com uma pergunta que não quis ouvir. Naquela noite fria, a foto dele na prateleira pareceu ganhar vida de uma forma que não deveria. Ele sorriu, mas o sorriso tinha um contorno de distância severa, como se fossem 2 pensamentos que não podiam estar no mesmo espaço. A ideia de que ele podia atravessar aquele peso sem aviso, sem pedir licença, começou a parecer menos uma possibilidade distante e mais uma presença já instalada ali, marcando cada respiração que eu dava. E eu, que sempre achei que proteger significasse estar perto, comecei a entender, pela primeira vez com toda a clareza, que proteção também pode significar distância. Não distância de quem se ama, mas distância do que pode ferir.
O tempo, paradoxalmente, ganhou corpo. A casa voltou a falar, não mais no tom suave que eu esperava, mas em um tom seco, quase mecânico, como se alguém tivesse programado cada resposta da parede, cada eco no corredor, cada respiração que eu dava. O silêncio não era mais suficiente. O silêncio tornou-se uma presença que empurrava, que exigia, que oferecia apenas perguntas sem respostas. E, no entanto, eu ainda não tinha dito nada. Ainda não tinha procurado a única coisa que poderia trazer qualquer respiro de volta. Uma explicação, um pedido de desculpas, uma tentativa de entender. Foi nesse vazio que a manhã seguinte chegou sem pressa, como quem sabe que a hora certa de tudo é a que não se escolhe. O dia começou com uma claridade estranha, a luz que atravessava a cortina, como se estivesse esperando a minha aceitação de algo que não dependeria mais de mim. O que me atingiu, nesse começo de dia, não foi uma voz vindo do outro lado da linha, nem uma carta, nem um código escondido numa mensagem de celular. Foi o tato dos objetos. Uma caneca que não era minha, uma camiseta que não reconhecia, uma assinatura que não parecia vir de quem deveria assiná-la. Cada coisa que tocava meus dedos me contava, sem palavras, que o mundo ainda tinha espaço para o que eu não tinha dito. E nesse espaço ficou uma pergunta que começou a ocupar minha mente como uma sombra que não se move, apenas permanece. Se não fosse meu filho quem me pediu para não ligar, quem teria sido? Quem teria deixado uma trilha tão fina de segredos que, mesmo sem palavras, já apontava para o dia em que tudo mudaria? Eu não o chamei, não enviei mensagens, não acionei a tela de bloqueio, não tentei ouvir alguém que não queria que eu ouvisse. E ainda assim, a casa continuava a falar. O silêncio continuava a dizer o que não havia dito em voz alta. Algo estava chegando, algo que não era apenas uma resposta, mas uma consequência que esperava apenas pela hora de nascer. No meio desse turbilhão de perguntas sem respostas, a ideia de que algo dentro de mim precisava mudar começou a se acender. Não era bravata nem desespero. Era uma percepção fria de que o cuidado pode se transformar em uma linha invisível, que, se cruzada, pode cortar tudo de uma vez. Eu não digo que fiquei mais forte, apenas digo que passei a entender que não basta amar para manter alguém seguro. É preciso, às vezes, aprender a abandonar o que não pode mais permanecer ali, para que a própria casa possa respirar de novo. E assim, enquanto o dia ganhava ritmo, eu percebi que a história não era sobre pedidos, nem sobre perdão, mas sobre o peso de uma decisão que ainda não tinha sido tomada. E que, embora eu ainda não soubesse qual seria esse peso, ele já havia começado a se formarem as margens do meu coração, prontas para receber a primeira linha do que viria a seguir. No dia seguinte, algo iria nascer que não deveria existir, e eu ainda buscava entender se eu seria capaz de enfrentá-lo sem me perder no caminho. A manhã seguinte chegou sem alarde, como se o tempo tivesse decidido dar a si mesmo um intervalo para observar o que aconteceria sem a pressa de decidir. Pela janela, o sol entrava sem gesto dramático, apenas uma claridade que não prometia respostas, mas revelava detalhes negligenciados. A mancha de café seca na borda da mesa, o lampião de óleo que pareceu ganhar peso, o silêncio que ainda insistia em ficar onde não devia. Eu, que vinha treinando o ouvido para ouvir apenas o que as palavras não diziam, ouvi o que o espaço entre as coisas parecia estar tentando entregar. O dia começou com uma sequência de sinais pequenos, a chaleira que discordava de ligar cedo, o refrigerador que rangia como se mantivesse uma lista de segredos, o relógio que marcava um tempo que não batia com o meu coração. Era como se a casa respirasse por conta própria, compensando a ausência de voz com uma cadência própria, mais grave, mais contida, quase cerimonial. A primeira coisa que rompeu esse silêncio foi a campainha, não de casa, mas do porteiro do prédio, que deixou na minha porta uma caixa de papel simples, amarrada com uma corda desgastada. Não havia remetente, apenas a gravura de um símbolo que eu não reconhecia. Dentro, havia algo que parecia ter viajado por muitos dias. Uma pequena folha de papel com uma mensagem rabiscada à mão, tão sutil que poderia ter saído de uma criança ou de alguém que insistia em manter as aparências. A caligrafia era firme, mas as letras carregavam um peso que não combinava com a simplicidade do recado.
Não era uma acusação direta, nem uma ameaça explícita. Era uma instrução contida, que parecia exigir resposta sem nunca mencionar exatamente o que era necessário. Junto à folha, repousava um objeto simples e estranho. Uma moeda antiga, vermelha pela ferrugem, presa a uma linha que terminava num bilhete curto, escrito com uma letra que se aproximava da minha própria grafia de quando eu tentava parecer firme diante de uma situação que não entendia. A mensagem dizia, de forma objetiva, que a família precisava de recursos. Não uma súplica, não uma desculpa, apenas a confirmação de que alguém ainda sabia onde o dinheiro estava. Eu observei o conjunto como quem examina uma pista de labirinto. Parece estranho, mas é coerente o suficiente para apontar para o próximo passo que eu deveria tomar. O peso daquele presente improvisado não veio apenas do conteúdo em si, mas do que ele representava. Uma linha que eu temia ter cruzado sem perceber. O medo não era de quem poderia se revelar na porta ao lado, ou de um vizinho que vasculhar-se-ia o que não lhe dizia respeito. O medo era de mim mesma, do modo como eu continuava a me justificar, a manter silêncio, a permitir que a casa falasse por mim sem ouvir o que ela realmente dizia, que havia algo por vir que não dependeria da minha decisão. E mesmo assim, eu não fiz nada imediato. Guardei o bilhete e o objeto na gaveta mais alta, como se pudesse esconder a intenção por trás de uma simples dobra de papel. Ao longo do dia, a casa respondeu de maneiras ainda mais discretas, mas não menos inquietantes. O corredor, que antes parecia apenas um caminho, passou a se comportar como uma passagem entre dois mundos, um que eu conhecia e outro que eu não ousava tentar entender. Cada passo meu ecoava com uma hesitação que não era de fraqueza, mas de uma cautela que se transformava em curiosidade. O que aquela nota realmente pedia de mim? O que eu, com minha vontade de proteger, poderia perder ao dar qualquer sinal de que ainda me importava com o que não podia mais estar sob meu controle? À medida que a tarde caminhava, começou a surgir a lembrança de outra conversa que eu não tinha ouvido direito. Um eco que, de tão breve, pareceu desaparecer antes de eu conseguir agarrá-lo. Foi nesse espaço entre o que foi dito e o que ficou por dizer que a cidade, silenciosa, parecia me observar com olhos invisíveis. Eu, que sempre julguei saber o que era correto fazer quando alguém precisa de ajuda, me vi diante de um dilema que não peça nem permita atalhos. Ajudar sem cartografar o perigo, ou recusar e arriscar que o perigo, de alguma forma, sobrevoe a minha casa com passos pesados. À noite, quando a casa finalmente se acalmou o suficiente para que eu pudesse respirar sem o forço de uma vigília, ouvi o som que não deveria existir. O solavanco de uma janela que cedeu 1 milímetro a mais do que deveria, seguido de um silêncio que parecia ter ficado com medo de quebrar. E então, o que eu temia apareceu na forma de uma lembrança simples, quase banal. Um encontro que eu havia cancelado anos atrás, com alguém que não era inimigo, mas que sempre carregava consigo uma peça do quebra-cabeça que eu não conseguia encaixar. A lembrança não vinha com raiva nem com culpa, apenas com a clareza de que, para entender o que realmente estava em jogo, eu precisava abandonar mais uma de minhas resistências. A de acreditar que proteger significa apenas manter distância. No fim do dia, quando me sentei para observar a casa sob a luz morna da lâmpada antiga, percebi que o tempo não voltava, mas deixava marcas. As marcas não eram apenas de desgaste, mas de escolhas. Eu, que jurara não ceder ao impulso de pedir informações, comecei a aceitar que talvez o segredo que crescia ali dentro fosse maior do que meu medo de encarar. E ainda sem respostas, ficou para mim a certeza de que cada coisa que recebo, cada sinal, cada objeto, cada mensagem sem voz, não é apenas uma prova de que alguém precisa de ajuda. É também um espelho que me mostra quem sou quando não há ninguém para me dizer o que fazer. A noite adormeceu comigo e, com a escuridão, veio uma nova pergunta que não queria ser ouvida, mas que insistia em ficar. Se tudo o que eu fiz até agora foi esperando por uma oportunidade de falar, qual seria o meu próximo passo quando a casa parece ter decidido falar mais alto do que eu? E pela primeira vez, desde que o silêncio tomou o lugar das vozes, eu reconheci que a resposta não está apenas em agir, mas em ouvir. Ouvir o que a casa, o objeto anônimo, a lembrança antiga
e o meu próprio coração estão tentando me dizer. Qual é o preço de obedecer ao peso do segredo quando ele começa a pesar tanto que até o ar parece tremer? O amanhã, ainda não escrito, já parecia moldar-se para responder essa pergunta. Eu estava pronta para ouvir. E pronta também para escolher o que viria a seguir. A manhã seguinte trouxe, como quem entra em cena sem anunciar-se, o peso de uma decisão que ainda não havia sido tomada. A caixa, simples, repousava na soleira, envolta em papel pardo gasto pelas mãos que não passaram por ela há muito tempo. O som da campainha ainda ecoava na memória como um alarme surdo, lembrando que a casa não ficava quieta apenas por acaso. Eu apontei o olhar para o bilhete, para a moeda, para a corda que os unia e tentei entender o que aquela combinação aparentemente sem rosto queria revelar. A nota era pequena, feita com uma caligrafia que conhecia de antes, quando meu filho ainda era uma presença que respirava perto de mim, mesmo nos dias em que parecia distante. Não dizia quem estava falando, nem quem precisava de algo específico, mas transmitia uma urgência contida, como quem explica uma pista para alguém que já passou por várias salas sem encontrar a saída. A frase roubava o fôlego sem erguer a voz. Precisamos de recursos. Não era uma súplica barulhenta, era uma instrução, uma direção estreita que apontava para o que havia além do horizonte da nossa casa. A moeda antiga, vermelha pela ferrugem, parecia ter sido escolhida por acaso, mas não havia acaso ali. A linha que aprendia a um bilhete curto formava, aos meus olhos, um mapa débil, não de ruas, mas de possibilidades que eu não gostaria de ver. O bilhete era curto, direto, com uma letra que lembrava minha própria letra quando eu tentava mostrar firmeza diante de uma situação que não compreendia. Não havia promessas nem garantias ali. Havia uma ponte entre o presente e um espaço que não podíamos mais negar existir. Guardei o conjunto de volta na gaveta mais alta, não para esquecer, mas para observar ao mesmo tempo em que fingia não olhar. Se aquilo era uma pista, eu precisava entender quem a tinha colocado ali e por quê. A casa, por sua vez, começou a responder com gestos sutis. O ranger do rodapé tornou-se mais calculado, como se cada passo fosse uma oração silenciosa, pedindo um caminho a seguir. O corredor, que de manhã parecia apenas um caminho, assumiu uma qualidade de portal, uma fronteira entre o que eu conhecia e o que eu preferiria não conhecer. À medida que a tarde avançava, as perguntas amadureciam sem pressa, e a tentação de reagir com raiva ou desespero foi sendo substituída por uma curiosidade cautelosa. Qual seria o papel da moeda? Por que aquele símbolo na gravura parecia pedir que eu olhasse para trás, para uma história que eu preferiria manter enterrada? E o que significava, afinal, proteger alguém quando a proteção parece exigir que se aceite a vulnerabilidade de outros, até de quem ainda não sabe caminhar com responsabilidade? O som da casa continuava a se reorganizar em silêncio. O corredor, antes apenas um espaço de passagem, transformou-se em testemunha de um dilema que não cabia em uma conversa simples. Eu me peguei pensando na última vez em que deixei alguém próximo me pedir algo e aceitei ouvir, mas sem agir. Não era mais apenas medo do que poderia acontecer. Era uma súbita clareza de que proteger não é apenas manter distância, mas entender quando é hora de ouvir o que a distância tem para ensinar. Ao cair da tarde, uma lembrança antiga surgiu sem avisar, como se alguém tivesse aberto uma portinhola entre o passado e o presente. Um encontro que eu havia tentado apagar dos meus dias, não por culpa, mas por cansaço, veio à tona com uma nitidez que quase doía. Não era uma lembrança de ressentimento nem de culpa antiga. Era uma lembrança de que pessoas, caminhos e recursos se cruzam de maneiras que não podemos prever. E que, às vezes, a melhor forma de proteger quem amamos é permitir que o tempo revele o que precisa ser dito, ainda que seja doloroso de ouvir. Quando a noite caiu, a casa se acalmou como se tudo o que precisasse dizer já tivesse dito, ou, pelo menos, preparado o palco para o que viria a seguir. Sentei-me diante da gaveta, respirei fundo e encarei a realidade simples. Aquele bilhete não era apenas um pedido de ajuda. Era um sinal de que a minha própria linha de proteção precisava ser redesenhada. Não havia certeza de quem realmente exigia aquilo, nem de onde tudo iria terminar, mas havia uma responsabilidade clara: ouvir com paciência,
sem prometer o que não podemos cumprir, e observar cada pequeno sinal que pudesse explicar a razão por trás daquele pedido. E naquele silêncio, a casa deixou transparecer que o próximo passo não seria dado por explosões de emoção, nem por decisões impulsivas. Seria um movimento contido, meteórico, quase invisível aos olhos que não sabem como reconhecer uma pista. Voltou a se insinuar a pergunta que eu ainda não ousava responder em voz alta. Até onde eu estava disposta a ir para manter a calma, para que a verdade não me derrubasse? E, mais importante, a quem eu realmente precisava ouvir? A mim mesma ou as vozes que surgiam de dentro da própria casa, de uma memória que insistia em ficar e, ao mesmo tempo, em desaparecer? No fim deste dia, eu ainda não tinha uma resposta, apenas uma intuição firme. A partir de amanhã, o tempo não iria apenas me observar. Iria exigir uma ação. A casa respiraria comigo, não contra mim. E talvez, apenas talvez, eu conseguiria entender que o peso do segredo não é apenas o peso de um segredo alheio, mas o peso de tudo aquilo que decidimos manter fora de nós mesmos para não sentir o impacto de o que é real. O amanhã, ainda por vir, prometia não ser menos duro, mas poderia, sim, ensinar-me a ouvir com a mesma paciência com que a casa assumiu, hoje, a tarefa de me guiar para além do que eu já tinha aceitado tolerar. A madrugada caiu sem pressa, como uma cortina pesada que ninguém ousa erguer. A casa ficou quieta ao meu redor, mas não em silêncio. Havia ali, entre o ranger sutil do piso e o tic-tac do relógio na parede, uma respiração que não era minha. A caixa continuava na soleira, envolta em papel pardo, os objetos dentro dele guardando uma verdade que ainda não me pertencera por completo. Eu contemplava o bilhete, repetindo cada letra como se pudesse decifrar, por força de repetição, o que a caligrafia não se atrevera a dizer em voz alta. A moeda, vermelha pela ferrugem, repousava em cima de um encaixe simples, como se fosse a peça central de um quebra-cabeça que alguém, de algum modo, pretendia que eu montasse sozinha. Passei a manhã em vigilância silenciosa, olhando para cada sinal que a casa me oferecia sem pedir permissão para falar. A linha que prendia a moeda ao bilhete parecia, aos meus olhos cansados, menos um objeto do acaso do que uma ponte entre dois mundos, o que foi e o que ainda poderia ser. A gravura na borda da nota me importunava com insistência. Parecia um emblema de algum lugar esquecido, uma assinatura antiga que revelava menos quem a fez do que a quem a conhecia, quem tinha visto aquele símbolo antes. Quem sabia que ele era uma pista e não apenas uma peça decorativa? A cada minuto, eu inclinava a cabeça, tentando ouvir o que não estava dito entre as linhas tortas da mensagem. Guardei o conjunto de volta na gaveta mais alta, não para esconder, mas para observar o movimento do mundo sem que o mundo soubesse que eu o observava. A cada dobra do papel, uma memória antiga escapava do meu peito. Havia, naquele passado, alguém que me ensinara que o conhecimento, quando não é compartilhado, torna-se peso, e peso, quando fica no bolso, transforma-se em demanda. A casa, por sua vez, respondeu com gestos calculados. O rodapé rangeava como se marcasse passos que não podia ver. O corredor parecia uma porta que não se abria, mas que deixava entrever um espaço ainda mais novo, ainda mais secreto. Era como se, de uma vez, a casa quisesse me dizer que proteger não é apenas manter distância, é também aprender a reconhecer os sinais de quem realmente precisa e de quem pode estar empurrando você para uma encruzilhada de escolhas difíceis. À tarde, o silêncio ganhou uma textura diferente. Primeiro, uma sombra que percorreu o canto do porão. Não uma figura, apenas uma lembrança que se movia como água sob uma pedra. Depois, o som de algo que tilintava dentro da gaveta da escrivaninha. Não de forma insistente, mas com a certeza de quem sabe que a curiosidade é uma bússola que aponta para o lado errado quando os sentimentos ainda estão desordenados. E foi nesse momento que a ideia que me escapava começou a se ajustar no lugar. O que aquele bilhete pedia de mim não era apenas dinheiro, era uma posição diante da vulnerabilidade de alguém que dependia de mim para não perder o chão. O que eu, com minha respiração contida, poderia fazer sem afundar na culpa? Voltei a examinar o bilhete sob a luz da tarde, quando a lâmpada velava o quarto com uma claridade amarelada.
A caligrafia não era apenas firme, tinha um traço de urgência que não admitia hesitação. O que se pedia ali não era uma promessa de retorno imediato, era uma promessa de que algo indispensável iria reconhecer o seu próprio tempo. A expressão "precisamos de recursos" não era uma demanda direta para mim. Era uma sugestão de que alguém, de alguma forma, estava tentando abrir uma porta que, até então, eu insistia em manter fechada. A pergunta que me habitava não era apenas quem estava do outro lado da linha, era quem eu ainda permitia que entrasse pela porta sem pedir licença, minha própria coragem ou meu medo. Foi nesse arame entre coragem e medo que a memória antiga surgiu sem chamar, apenas por entre as sombras de uma lembrança que eu havia tentado apagar. Um encontro adiado, um rosto que se aproximava com a promessa de uma saída fácil, que no fim se mostrou uma encruzilhada mais difícil do que qualquer outra coisa na minha vida. A lembrança não carregava culpa, nem culpa antiga. Carregava apenas a verdade de que, às vezes, proteger é permitir que o tempo revele quem realmente precisa de ajuda, mesmo que isso signifique enfrentar o que se ocultou por tanto tempo. A lembrança, como uma vela que se acende sem que se perceba, iluminou o caminho que eu temia trilhar, o de ouvir sem prometer, de oferecer sem estar pronta para o custo, de aceitar que o segredo não pertence apenas ao que é dito, mas ao que é sentido no fundo da casa e no fundo do peito. À noite, a casa pareceu adotar um ritmo próprio, mais lento, mais meditado, como se não pudesse mais responder de imediato aos meus passos. Eu sentei diante da gaveta novamente, respirei fundo e deixei que a noite me guiasse para além do que eu já havia aceitado tolerar. Peguei o bilhete entre meus dedos e a moeda ainda pesava sobre o papel, como se fosse a última pedra de uma ponte que eu precisava atravessar para entender o que estava em jogo. A pergunta que me perseguiu durante todo o dia, até onde eu estaria disposta a ir para manter a calma, para não permitir que o segredo nos derrubasse, tornou-se menos uma pergunta e mais uma decisão que eu precisava tomar sem demora. Havia, de fato, alguém do outro lado da linha que precisava de mim, ou era a casa que, de algum modo, me testava para ver se eu ainda era capaz de agir sem pedir licença. E foi exatamente nesse momento, quando o silêncio parecia finalmente alinhar-se com meus pensamentos, que a campainha anunciou o próximo passo sem pedir permissão. Não uma voz, não uma carta, mas o toque suave de uma mão que não era minha, alguém que já havia cruzado a minha vida de maneira que eu não queria relembrar. A casa, que até então falava em sussurros, pareceu prender o fôlego junto comigo, como se soubesse que o tempo de esperar tinha chegado ao fim. Eu levantei, o coração batendo com uma cadência que não era minha, e desci a escada com uma cautela que não era de prudência, mas de curiosidade. O que a madrugada iria trazer na forma de presença, de silêncio, de uma pergunta que eu ainda não soubera formular? O que quer que fosse, entrou comigo na sala sem barulho, a sombra de uma lembrança antiga que, de tão presente, parecia ter passado pelos cantos da casa para se instalar à mesa. Não havia ameaça explícita, apenas uma certeza insinuada de que o jogo não terminaria com o bilhete escondido na gaveta. O visitante não falava, apenas olhava. E nesse olhar eu li a sugestão de que aquele bilhete, aquele símbolo, aquela moeda não eram apenas objetos, mas uma senha que poderia abrir ou fechar portas que eu insistia em manter seladas. Eu ainda não sei, neste exato momento, como exatamente vou agir quando amanhã voltar a tocar a casa com o vento. Só sei que não posso mais ignorar a responsabilidade que se abriu diante de mim como uma fenda no tempo. A casa respira comigo, sim, mas agora respira com uma decisão que não posso mais adiar. O peso do segredo não é apenas o peso de alguém pedindo ajuda. É também o peso de quem precisa escolher entre proteger o que não deve ser machucado e arriscar tudo para não perder o que, de algum modo, ainda pode ser recuperado. Amanhã que virá, não espera por mim como uma espectadora. Ela exige que eu escolha, com uma voz que já não se cala, entre o impulso de proteger e a coragem de ouvir. E eu espero, com o coração em suspenso, pela hora de começar a ouvir de verdade. A manhã seguinte chegou envolta em uma calma que parecia pesar, como se o ar tivesse sido comprimido pela própria expectativa de escolher.
A casa, que até ontem parecia apenas existir para apoiar o meu silêncio, ganhou um timbre novo, um compasso mais firme, como se concordasse comigo que não há mais espaço para esconderijos. A caixa na soleira continuava ali, o papel pardo gasto pelas mãos, que já não estavam mais por perto para distribuí-lo ao acaso. A moeda vermelha repousava sobre o bilhete, ainda conectada pela linha, que para meus olhos cansados parecia uma artimanha antiga, não apenas uma lembrança de que alguém precisava, mas uma senha para abrir ou para fechar, portas que eu ainda insistia em manter entreabertas. Passei a manhã em vigilância silenciosa, tentando decifrar o que aquele conjunto significava, sem depender de palavras que não queriam sair da minha boca. A gravura na borda da nota ganhava, a cada olhar, uma espécie de memória que me puxava para trás, para um tempo em que eu ainda acreditava que proteger era apenas segurar firme o que já era meu, e, ao mesmo tempo, a sensação de que aquilo era apenas o começo de uma tradução que eu não sabia ler começou a me acompanhar como uma sombra que respira junto comigo. Foi então que o peso do bilhete ganhou outra dimensão. Não era só o que estava escrito, era o que não cabia nele e ainda assim aparecia nos gestos da casa. O corredor, antes apenas um espaço para passagem, pareceu se transformar em uma linha de fronteira, onde o passado, o presente e o que ainda não havia chegado se encontravam para discutir o preço de cada decisão. O emblema na gravura, que eu havia visto como apenas uma marca antiga, passou a evocar uma história que não era minha, apenas para ser protegida, mas para ser enfrentada. E se, de algum modo, aquilo que eu protegia já não me pertencia, ao longo da tarde, o silêncio ganhou a textura de uma insistência. Primeiro, um ruído mínimo na porta dos fundos, como o arrastar de uma sombra que não ousa aparecer, seguido de passos que pareciam medir cada distância entre a casa e o mundo lá fora. Depois, a nota voltou a ganhar vida na minha mente, não como uma peça isolada, mas como uma peça de um conjunto maior que se movia sob a minha pele. Quem, afinal, ainda precisava de recursos, e por que eu era quem poderia oferecer esse recurso sem destruir o que restava da minha própria humanidade? A pergunta não pediu resposta, solicitou ação, mesmo que aquela ação fosse apenas ouvir com cuidado, sem prometer o que não poderia cumprir. No meio da tarde, chegou o momento de enfrentar a lembrança que eu vinha adiando. Não era mais possível ignorar o que aquele encontro adiado significava de verdade. Uma verdade simples e cruel, que eu tinha temido desde o início, mas que agora se apresentava com uma clareza que não aceitava mais vazios. A lembrança não carregava culpa nem justiça pronta. Era uma compreensão de que proteger alguém pode, às vezes, exigir que eu me torne vulnerável ao ponto de quase ruir, para que o outro possa encontrar, dentro do próprio peso, a força que precisa para seguir adiante. Eu fechei os olhos por um instante, e quando os abri, a casa parecia ter se acalmado para ouvir o que eu iria dizer, ou o que eu iria admitir que não sabia dizer. Entretanto, antes de qualquer palavra seca surgir, a campainha tocou de novo, mas não como se fosse a campainha do prédio, nem como se fosse o eco de um visitante que já estivemos esperando. Foi diferente. Um toque suave, quase tímido, que parecia ter sido ensaiado por alguém que não quer interromper, mas precisa de voz para confirmar que não está sozinho no quarto ao lado. Eu desci as escadas com o coração acelerado, não pela ansiedade de confrontar, mas pela curiosidade de entender quem poderia ter decidido aparecer ali, exatamente naquele momento em que eu, finalmente, me permitia escutar sem embargar a própria respiração. No hall, uma figura parada, não alta nem baixa, apenas presente, observava com olhos que carregavam o peso de anos que não se esquecem. Não havia discurso. Havia um silêncio que parecia sugar o tempo ao redor até o ponto de ficar estático, como se o mundo tivesse prendido o fôlego para ouvir o que ele tinha a dizer, sem precisar de palavras. Sobre a mesa, a caixa, o bilhete, a moeda, tudo ainda ali, como se o jogo tivesse apenas começado e não tivesse fim. A presença não era a ameaça, era uma ponte entre o que eu sabia que precisava proteger e o que, involuntariamente, eu quase tinha deixado partir. Ele não se apresentou com nomes, nem trouxe explicações simples. A cada passo, ele aproximava-se do lugar onde eu mantinha as respostas que não ousava buscar.
E quando finalmente ficou à minha frente, a voz que saiu de seus lábios não foi de ameaça nem de consolo, mas de promessa. Uma promessa de que o caminho que eu escolheria não seria apenas para me explicar o que aconteceu, mas para mostrar o que eu poderia me tornar se tivesse coragem de encarar a verdade que o peso do segredo insiste em ocultar. Não disse mais nada, apenas estendeu a mão para o bilhete, como quem pede licença para tocar o que está guardado com cuidado pela própria respiração. Eu peguei o bilhete e a moeda pareceu desejar, pela primeira vez, que alguém a tocasse com honestidade. A gravura, que antes me parecia uma assinatura esquecida, agora parecia um portal que poderia abrir ou fechar, dependendo de como eu decidisse ouvir. O visitante, aquele que não falava, permaneceu em pé, mas o olhar dele comunicou algo mais do que qualquer fala poderia ter dito. Não era apenas sobre dinheiro ou proteção, era sobre responsabilidade, sobre reconhecer que cada decisão que tomamos tem um peso que não é apenas nosso, mas de quem depende de nós para não se perder. Voltei para a sala, com o bilhete nas mãos, e sentei-me à frente da gaveta que abriga segredos que eu ainda não tinha coragem de revelar em voz alta. A casa continuou a respirar comigo, agora de uma forma mais contida, como se reconhecesse que o tempo de esperar acabou e o tempo de agir iniciou o seu próprio compasso. A pergunta que me assombrava já não era mais o que eu poderia fazer para manter tudo sob controle, mas o que eu seria capaz de fazer para ouvir de verdade, sem medo, sem fugas, sem a tentação de esconder o que não se pode esconder por mais tempo. O visitante fez um movimento mínimo, inclinou a cabeça e, sem palavras, deixou claro que o próximo passo não era algo que alguém pudesse impor de fora. Era, na verdade, uma escolha minha, uma resposta interna que eu precisava encontrar para que a casa pudesse, enfim, respirar em paz. E enquanto ele se afastava, o peso do segredo continuou a se fazer ouvir, não como uma ameaça que chega de repente, mas como um chamado que cresce lentamente, até que não haja lugar para mais silêncio. A manhã que chegaria não seria apenas mais uma manhã. Seria o dia em que eu começaria a ouvir de verdade, com a coragem de transformar o ouvir em algo que pudesse me guiar para o que viria a seguir. A manhã chegou com a insistência de quem sabe que cada segundo pode trazer a resposta que faltava, mesmo quando o silêncio ainda ocupa o lugar das palavras. A casa continuava calma, mas não inerte. Havia um peso novo no ar, como se o ar carregasse uma respiração que não era minha, uma respiração que convoca ações sem pedir licença. A caixa na soleira permanecia ali, o papel pardo gasto, a moeda vermelha sobre o bilhete, ligados pela linha que parecia ter ganhado vida própria, desenhando, ante meus olhos cansados, um caminho que eu ainda não ousava seguir. Passei a manhã olhando para aquele conjunto como quem observa um mapa antigo, ainda que sem saber o idioma que ele falava. A gravura na borda da nota, antes apenas uma assinatura antiga, revelava, aos poucos, o peso de uma história que não era minha, ou que não era apenas minha, mas de alguém que já havia cruzado meus dias sem me deixar escolher com clareza. A linha entre o bilhete e a moeda não era mais uma peça de curiosidade, era uma linha de fronteira, um fio que ligava o que eu protegia ao que eu temia perder caso o segredo entrasse pela porta certa. À medida que a tarde avançava, o ambiente parecia concordar comigo de modo quase físico. Proteger não é apenas manter distância, é também entender o que a distância tem para ensinar. O corredor abriu-se, não como um espaço de passagem, mas como uma fronteira, onde passado, presente e um possível futuro se encontravam para discutir o preço de cada decisão. A gravura ganhou uma nova luz na minha mente. Não era apenas uma marca antiga. Era um selo que autorizava ou proibiria, dependendo de quem tocasse na ponta do tempo que ainda não havia chegado. Mais tarde, o ruído mínimo na porta dos fundos voltou a registrar a possibilidade de presença real, não mais como uma lembrança, mas como um sinal. Alguém estava ali, não para pedir dinheiro impunemente, mas para oferecer uma escolha. Não houve voz naquele momento. Houve uma sugestão, um empurrão suave em direção a uma verdade que eu temia ver de frente. A nota, de novo na minha mente, deixou de ser apenas um pedido de ajuda para se tornar uma peça de uma peça maior,
Um fragmento que, juntos, apontavam para uma sala oculta no coração da casa, onde segredos se guardavam com mais cuidado do que qualquer objeto que pudesse ser visto. Foi então que o peso do bilhete ganhou dimensão nova. Não é apenas o conteúdo que importa, mas o que ele conspira para revelar entre as linhas. A lembrança de um encontro adiado, a imagem de um rosto que já não era apenas passado, tudo isso se alinhou como se o tempo tivesse decidido repetir uma cena cujo final ainda não poderia ser escrito sem minha própria mão. Proteção, reconheci, não é apenas manter distância, é também saber quando ouvir, ainda que o ouvido doa, ainda que o custo seja alto demais para caber dentro da minha própria história. O dia caminhou para perto do crepúsculo, e eu, sentado diante da gaveta alta, percebi que a chave para o que buscava não viria de fora, mas de dentro, de uma coragem que eu ainda não tinha mostrado, de uma responsabilidade que eu ainda temia enfrentar, de uma decisão que implicava abandonar parte do conforto de acreditar que tudo continuará sob controle. A casa parecia entender, mesmo quando eu não conseguia aceitar, que o próximo passo seria meu, e não de alguém que bate à porta pedindo ajuda como se fosse um visitante inevitável. Foi nesse momento que o visitante voltou. Não da mesma forma, não com as mesmas palavras, mas com a mesma presença que não se impõe, apenas observa, e ficou ali, na soleira, esperando que eu fizesse o movimento que precisava ser feito. Ele não falou, não precisava falar. O peso na sala falava por ele. O bilhete, a moeda, a gravura, cada elemento pareceu respirar junto comigo, como se respirassem a mesma angústia de quem sabe que o que está em jogo não é apenas dinheiro, mas a integridade de uma vida que se arrisca para manter outra de pé. O visitante estendeu a mão, não para empunhar algo, mas para oferecer uma ponte entre dois mundos que eu ainda não tinha decidido cruzar. Olhei para a madeira da mesa, para o encaixe onde a moeda se apoiava, para a linha que parecia ter sido traçada com a mão de alguém que conhecia meus passos melhor do que eu. E naquela respiração tensa, percebi que o próximo passo poderia abrir portas que jamais voltariam a se fechar com a mesma facilidade. Consegui lentamente tocar no bilhete com os dedos trêmulos. A moeda, que há pouco era apenas um peso na minha mão, começou a ceder à minha atenção, como se reconhecesse que eu não iria abandoná-la de novo. A gravura, que antes parecia um enigma, passou a soar como uma senha. Não uma senha para um cofre físico, mas para uma porta interior que eu vinha tentando manter selada por orgulho, por medo, por culpa antiga. O visitante, ainda em silêncio, recuou um passo, deixando espaço para que eu escolhesse a direção do meu próprio destino. Voltei a abrir a gaveta e, com cuidado quase reverente, retirei o bilhete e a moeda. Não foi um gesto de curiosidade impulsiva, mas o reconhecimento de que aquilo que o bilhete prometia, recursos, proteção, não chegaria sem um custo que pela primeira vez eu estava disposta a medir. A casa ficou mais silenciosa, não por menos presença, mas por mais peso nas escolhas que viriam a seguir. A memória do encontro adiado voltou com uma clareza dolorosa, mas também com uma linha de partida. Se eu não aceitasse o custo de ouvir, se eu não aceitasse o peso de agir, eu poderia estar condenando alguém a permanecer preso em uma sombra da qual não havia saída. Antes de encerrar o dia, o visitante deu o último sinal sem palavras. Um leve acenar de cabeça, a retirada suave para a sombra da porta, como quem diz que o capítulo seguinte não pode ser lido sem coragem. Eu, por minha vez, levantei, deixei o bilhete repousar sobre a mesa e caminhei até a janela para encarar o que a cidade tinha a dizer quando a noite caía. O som distante de um carro, o sussurro de uma sirene ao longe, o respingo de luz na calçada, tudo aquilo me lembrou que a vida não aguarda o consentimento de ninguém para revelar seus mistérios. A casa, por fim, parecia querer que eu entendesse. Proteger não é esconder, é escolher com quem dividir o peso que carregamos. O amanhã, ainda não desenhado, parecia já sacar a cabeça para fora do turbilhão. Eu finalmente iria ouvir com mais peso, com menos medo, com uma intenção que não permitisse apenas voltar atrás. A decisão seria minha, e essa decisão, como tudo que envolve segredos, afetaria não apenas a mim, mas quem dependia de mim para continuar respirando. E enquanto a noite se estendia sobre a cidade, senti o primeiro sabor de uma nova clareza.
Não se trata apenas de resolver um problema de dinheiro ou de manter a paz na casa. Trata-se de permitir que a verdade entre, mesmo quando ela corta o ar. E nesse corte, encontrar a forma de curar sem trair quem ainda precisa de mim para não perder o chão.